A hipertrofia muscular está altamente correlacionada ao aumento de força, quando nós pensamos em um determinado protocolo aplicado para membros inferiores. É isso que nós veremos hoje. Qual a relação de hipertrofia e força? Qual é essa correlação? Ou seja, se eu aumentar a massa muscular, eu vou aumentar a força na mesma proporção? Tem uma boa correlação isso? É isso que nós investigaremos. E nós utilizaremos esse estudo que foi realizado em 2025, é um estudo com uma metodologia muito interessante. Se você ainda não está no nosso grupo de estudos exclusivo para treinadores, eu vou deixar o link aqui para você na descrição. O estudo já começa citando, né, que algumas revisões anteriores, na verdade, alguns estudos anteriores, não acharam essa relação forte entre força e hipertrofia, ou seja, parece que essas duas adaptações estão moderadamente ou até de forma reduzida, né, correlacionadas. Por exemplo, alguns estudos identificam que o indivíduo ele aumenta a hipertrofia, ele tem resposta em hipertrofia, mas não tem uma resposta proporcional em força. O contrário, dependendo do período que o estudo é realizado, também pode ser visto. O indivíduo tem resposta em força, mas não tem uma resposta proporcional em hipertrofia. Então, esses estudos anteriormente trazem isso. Só que ele já cita aqui algumas fragilidades desses estudos. Por exemplo, né, as técnicas de medição. Quando nós vamos para as técnicas de medição envolvendo hipertrofia, muitas das vezes o ultrassom é utilizado, e é uma medida que pode ser uma medida mascarada, digamos assim, não tão precisa, com imagens não tão claras. Isso pode afetar na análise dos resultados. Um segundo ponto seriam intervenções muito curtas. Então, por exemplo, uma intervenção ali de 8 semanas. Tá? O que tem de acontecer? A magnitude de hipertrofia observada não é uma magnitude tão alta assim. E nós sabemos que nessas primeiras semanas o indivíduo ele pode ter algum nível de adaptação neural, ele pode melhorar a coordenação intermuscular, e aí ele vai ter uma resposta em hipertrofia que vai ser uma resposta diferente em relação à força, né, por causa desses fatores. Não deu tempo de um indivíduo, por exemplo, acumular massa muscular de forma significativa para a gente ver qual é a correlação disso daqui. Se esse indivíduo que aumentou massa muscular, né, ele realmente tem uma alta correlação com o seu aumento de força. Então, a duração do estudo pode ser um complicador. E tem um terceiro ponto, que é em relação aos testes realizados em força. Alguns desses testes são mais favoráveis a erro, dependendo do momento que você for coletar. Por exemplo, se você for coletar um teste de força, né, além da possibilidade do erro que tem no próprio procedimento, um erro do avaliador ou um erro do instrumento, isso pode acontecer. Mas até mesmo o momento que você vai coletar esse teste de força, para fazer um teste de um RM com o indivíduo depois de 48 horas da última sessão de treinamento. Pode ser que determinado nível de fadiga afete a coleta nesse teste de força. Então, o momento que essa coleta é feita, qual é a quantidade de coletas para minimizar o erro, isso interfere. Então, ele traz aqui, né, trazendo esses pontos que podem dificultar esses estudos acharem essa correlação, ele propõe um outro modelo de estudo que é muito interessante. Então, primeiro de tudo, serão 15 semanas de análise, o que já aumenta o período total. Aumentando o período total faz com que a resposta, por exemplo, em hipertrofia possa ter outra magnitude, resposta em força outra magnitude, é mais fácil de achar esse nível de correlação. Eles pegaram 39 indivíduos que não estavam treinados, então é importante a gente não extrapolar esses dados para indivíduos treinados. Os indivíduos treinaram durante 15 semanas e o treino era realizado 3 vezes por semana. Então eles começavam com 2 séries ali em determinados exercícios e eles evoluíram essa quantidade de séries até atingirem 4 séries. Eles realizavam a cadeira extensora, então eles faziam a cadeira extensora de forma unilateral. Eles realizaram também o leg press de forma bilateral e a flexão de joelhos, né, uma mesa, cadeira flexora, na verdade é uma cadeira flexora de forma bilateral. Como esse treino foi realizado? Até salvei aqui para vocês. Isso daqui não fui eu que fiz não, tá pessoal? Isso daqui é o material suplementar deles, eles deixam isso disponível no estudo. Então vejam bem, foram 15 semanas, né?
E aqui tem a quantidade de séries realizadas para cada um dos exercícios. Então, a cadeira extensora e o leg press e a cadeira flexora. Percebam como a quantidade de séries vai aumentando até que ali nas últimas semanas, a partir, por exemplo, da sétima semana, todos os exercícios já estão com 4 séries. Pensando que eles estão trabalhando cada um desses exercícios 3 vezes na semana, então na sessão o indivíduo faz 4 séries de cadeira extensora, mais 4 séries de leg press, então tá dando na sessão 8 séries. Ele fazendo isso 3 vezes na semana, tem um volume aí de 24 séries para quadríceps, tá? Então é um volume bem interessante já para quadríceps, considerado moderado alto, já começa a migrar para esse volume um pouco mais alto. O que já entra na questão, né? Poxa, será que um volume maior de treinamento, porque foi o modelo aplicado, vai fazer com que ainda assim os ganhos em força e os ganhos em hipertrofia tenham um alto nível de relação? Porque até então isso é um debate importante. Quando a gente pega um estudo do Pelland, por exemplo, a meta-regressão de Pelland, mostra que o aumento do volume de treinamento pode ter um impacto importante quando a gente pensa em hipertrofia, embora os resultados eles sejam cada vez menores. Mas quando a gente pensa para força, nessa meta-regressão, vocês sabem a meta-regressão que eu me refiro, né? Uma bem famosa aí que saiu. Inclusive eu já citei ela aqui. Parece que o aumento do volume não tem o mesmo nível de resposta quando a gente pensa em ganho de força. Parece que aumentar o volume a partir, por exemplo, acima de 5 séries ali na semana, parece que não tem uma resposta tão clara, assim, significativa, adicional tão clara, né? Para hipertrofia, parece que tem. E aí vem um seguinte questionamento. Bom, se a hipertrofia também é formada pelo aumento de miofilamentos contráteis, então esses miofilamentos contráteis, eles podem contribuir com a força. Pensando nisso, se a gente aumentar o volume e isso gerar hipertrofia, aumentando a quantidade de miofilamentos contráteis, não seria lógico pensar que esse aumento de volume que gera hipertrofia e esse aumento de miofilamentos contráteis também gerasse um aumento na força? Só que eles não identificam isso, eles não identificam que o aumento do volume gera um resultado tão significativo quanto para a hipertrofia em relação à força. Parece que esse aumento do volume não tem impacto tão positivo assim para a força. Esse estudo aqui, ele vai ser muito interessante porque ele vai testar o seguinte, bom, vamos testar um volume moderado um pouco mais alto. Será que testando esse volume moderado um pouco mais alto por mais tempo, com outros métodos de medição, a força e a hipertrofia têm uma alta correlação? Então esse volume que impacta positivamente a hipertrofia, vamos ver se vai impactar na verdade, né? Será que ele impacta na mesma proporção a força, por exemplo? A gente pode fazer essa pergunta, esse estudo começa a nos dar algum nível de direção. Então eles chegavam ali para uma quantidade razoável de volume e percebam, eles migravam aqui, se vocês olharem, eles migravam a quantidade de repetições. Então eles chegavam de 12 até 6 repetições. Isso é algo importante quando a gente pensa em força, principalmente quando a gente pensa em trabalhar com maiores intensidades, essas 6 repetições. Porque a força é uma adaptação específica. Ou seja, exige especificidade, exige uma margem de repetições, um nível de intensidade específico, um tipo de exercício específico quando você vai coletar ali o dado. Então, trabalhar ali com uma alta intensidade, isso pode ser benéfico quando a gente pensa em força. Ponto muito importante. Quando a gente pensa nesses dados de força, eles fazem duas medidas pré e duas medidas pós, para eliminar a chance de erro, né, entre as medidas, diminuir a chance do indivíduo estar fadigado pelo volume de treinamento, por exemplo. Então, essas duas medidas, uma inclusive mais espaçada em relação à última sessão de treinamento, isso pode trazer também uma análise diferente, tá? Quando a gente pensa nesses achados em força. E aí, como que eles fizeram esse teste de força? Nós tivemos 2 testes aqui de força. Um teste isométrico, utilizando um dinamômetro, tá? E eles colocavam ali o joelho em uma determinada posição e faziam o indivíduo fazer a extensão do joelho. E, obviamente, o indivíduo não conseguia, né? O joelho ele ficava com a mesma posição articular, mas ele tentava estender o joelho. E aí eles mediam ali a força isométrica, a contração isométrica do indivíduo máxima, tá? Agora, eles também faziam o teste de uma repetição máxima.
E eles faziam esse teste de uma repetição máxima também na extensão de joelho, também ali em uma cadeira extensora, só que daí era um movimento dinâmico, né, para completar uma repetição. E algo importante, eles queriam medir aqui a ativação do músculo agonista. Eles queriam medir essa ativação do músculo agonista. E aí, como que eles fizeram isso? Eles colocaram uma eletromiografia de superfície, tanto quando os indivíduos estavam fazendo o teste de um RM, quanto quando os indivíduos estavam fazendo o teste isométrico. Eles colocavam os eletrodos ali. E aí eles mediam o nível de excitação da musculatura, atividade elétrica da musculatura nesses momentos e normalizavam esses dados, eles dividiam esses dados pela ativação máxima, digamos assim. Né? Então eles faziam esse cálculo. O que vocês precisam entender do estudo é que eles mediam ali a eletromiografia, faziam uma determinada normalização para que eles... O que eles queriam entender com isso? Bom, eles estão associando a EMG a ativação do músculo agonista. Tem alguns pontos que a gente precisa ponderar sobre isso. A EMG é limitada para a gente ver a real ativação, recrutamento daquela musculatura. Ela é limitada. Mas foi a forma que eles utilizaram para responder o seguinte: bom, será que conforme as semanas passam, esse indivíduo tem algum nível de adaptação neural, ele consegue ativar mais o músculo agonista e essa maior ativação nesse músculo agonista, que é o quadríceps, que está realizando a extensão de joelho, será que essa maior ativação do músculo agonista, ela vai ter uma boa correlação com o aumento de força? Então, será que esse indivíduo, ao ativar melhor esse músculo, a ter uma maior atividade elétrica ali no músculo agonista, será que isso tem uma alta correlação com um aumento de força mesmo? Será que isso tem alguma alta correlação? Era isso que ele queria identificar. Então ele não queria identificar só se o aumento de músculo ia ter uma alta correlação com o aumento da força. Ele queria identificar se o aumento nessa ativação da musculatura agonista teria uma boa resposta, teria uma boa correlação com o aumento de força. Lembrando uma coisa aqui, pessoal, correlação não é causalidade, são coisas diferentes. Veja bem, você pode ter dois fatores que se adaptam, acontecem ali na mesma magnitude, de forma conjunta, mas um não está causando o outro. Então o que eles querem medir aqui é correlação, ou seja, eu aumentei a força, eu vou aumentar a massa muscular na mesma proporção e vice-versa? Ele não está falando que o aumento na massa muscular foi por causa da força ou o aumento da força foi por causa do aumento na quantidade de massa muscular. Ele não está traçando causalidade aqui. Ele está traçando correlação, tá, entre esses dois fatores. Eles querem saber se esses dois fatores acontecem de forma conjunta. É importante a gente ter isso em mente. E aí eles vão utilizar ali, né, a eletromiografia, como eu citei, e eles medem a hipertrofia através de ressonância magnética. Isso é um método muito bom, tá, para medir hipertrofia, um método que já é considerado padrão ouro para medir hipertrofia. O nível de dado que nós temos, eles foram medir o volume de quadríceps, né? Então eles mediram o volume de quadríceps pensando ali em reto femoral, vasto lateral e vasto medial e vasto intermédio também. Então eles conseguiram fazer esse tipo de análise. Muito bem, vamos aos resultados. Normalmente eu falo de estatística, mas esse estudo já tem resultados pesadinhos aqui, então não vou ficar batendo muito na estatística, tá? Depois vocês podem ler com calma. Mas o estudo é muito bem conduzido, tá? Os dados são muito bem conduzidos, tem pontos interessantes aqui. Eles fazem uma análise intrasujeito. Só que eles fazem a análise também comparando os sujeitos. Ou seja, qual que é a diferença disso? Existe uma diferença em você fazer a seguinte pergunta. Olha, analisando os dados de um mesmo indivíduo, quando a força dele aumentou, a quantidade de massa muscular dele aumentou em uma proporção parecida? Isso é uma análise dentro do sujeito, intrasujeito. Quando você vai fazer uma análise entre sujeitos, a pergunta muda um pouco, né? Você coloca cada pontinho no gráfico significa um sujeito e você começa a comparar os resultados dentro desses sujeitos. Na verdade, dentro não, né? Entre esses sujeitos. Você compara os resultados entre os sujeitos. E aí vem a seguinte pergunta. Bom, o indivíduo que mais aumentou a massa muscular
Foi o indivíduo que teve a melhor resposta em força, por exemplo? E aí a gente compara isso com o restante? A pergunta muda um pouco. Isso pode alterar os resultados. Por quê? A genética dos indivíduos muda, a força, a tensão específica dos indivíduos muda ali basicamente. Toda a estrutura da musculatura pode mudar também em aspectos muito individuais. Então a melhor forma de comparar é a forma em que você compara dentro do sujeito, faz intra-sujeito. Bom, esse sujeito aqui, avaliando ele aumentou força, ele aumentou a quantidade de massa muscular de forma proporcional. E aí vamos aos resultados, tá? Então veja bem, eles acharam uma alta correlação entre a força e a hipertrofia, tá? E o aumento no volume, né, medido ali pela ressonância magnética, o volume do quadríceps. Então, quando a gente pensa nessa relação entre o volume do quadríceps e a força isométrica, o R foi de 0,92, o que é uma correlação alta, tá? E quando a gente pensa no teste de 1RM, comparando o teste de a força dinâmica máxima, né, com o volume do quadríceps, o R foi de 0,89. Quanto mais esse R se aproxima de 1, maior é o nível da correlação. Então a correlação aqui ela é uma correlação alta. Agora, quando a gente pensa na ativação do músculo agonista, que é o quadríceps, e vai ver qual é a correlação da ativação com a força isométrica, essa correlação é de 0,58. Percebam que cai a correlação. E a correlação entre o teste de 1RM, que é a força dinâmica máxima, e a ativação do músculo agonista, medida ali pelo EMG, pela eletromiografia que eu citei, ela fica de 0,56. O que esse dado quer dizer? Esse dado quer dizer que parece que tem uma maior correlação entre a quantidade de massa muscular, entre esse indivíduo aumentar a massa muscular e aumentar a força, tem uma maior correlação nesses dados do que ele aumentar a ativação do quadríceps, ele aumentar essa adaptação e aumentar a força. Parece que a relação entre o aumento de massa muscular e aumentar a força é maior, a correlação, do que o aumento na ativação e o aumento na força. Agora, quando a gente analisa entre indivíduos, o que acontece é que essa correlação cai. A correlação cai tanto quando a gente analisa a hipertrofia com a força, quanto quando a gente analisa a ativação com a força. Cai nos dois cenários aí. A correlação cai para 0,6, 0,35, quando a gente pensa entre força isométrica e força dinâmica e hipertrofia. E a ativação neuromuscular, quando a gente compara com a força isométrica e força dinâmica, também cai. Então isso só mostra que a maioria dos dados feitos anteriormente fazem comparações como? Fazem comparação entre sujeitos. Entre sujeitos. E quando você compara esses dados entre sujeitos, você compara N coisas aqui que alteram entre eles, né? Genética, essa questão da tensão específica muscular, N fatores são alterados. Então, isso pode diminuir essa correlação encontrada. Os autores citam essa avaliação feita dentro do mesmo sujeito como a mais relevante para a gente ter esse dado. E aí vem essa análise de modelos mistos, né, que é esse B que está em verde aí na tela, esse verde mais escuro, né, na parte inferior. O que essa questão quer responder? Quer responder o seguinte. Bom, quando o volume do quadríceps muda, quando a ativação muda do quadríceps, o quanto essa mudança consegue prever, digamos assim, um aumento na força, tá? Então é basicamente essa pergunta que é feita nesse modelo. É uma análise estatística um pouquinho mais chatinha, mas é basicamente isso que eles querem dizer. E eles encontraram que o impacto que existe no aumento da hipertrofia, então no aumento na quantidade de massa muscular, é um impacto que ajuda a prever melhor, digamos assim, esse aumento na força, tá? Então, essa correlação aqui de hipertrofia e força é maior do que essa relação de ativação e força, embora também exista uma relação entre ativação e força. E aqui na discussão, esses são os dados, tá? Então aqui tem uma boa relação. E aqui o modelo empregado, ele vai discutir sobre o modelo que foi empregado, que foi um modelo intrassujeito, essa questão de ter duas medições de força pré e duas medições de força pós, é algo interessante. E ele vai debater esses dados, mas qual é a reflexão que eu, Felipe, quero trazer? Né? Até então, como eu falei, quando a gente pega essa revisão de Pelland, né, essa meta-regressão,
envolvendo outros estudos, que inclusive tem várias comparações entre sujeitos, não intra-sujeito, o que acontece é que parece que a relação de força e hipertrofia ela fica menos clara. E ela fica menos clara também por causa da metodologia do estudo. Né? Por exemplo, não é feito intra-sujeito, o como vai avaliar a hipertrofia. O material para avaliar a hipertrofia não é um material tão preciso quanto uma ressonância magnética, por exemplo. Todos esses fatores podem influenciar. Agora, quando a gente pega um estudo que faz todas essas análises dessa maneira, com mais tempo de intervenção, parece ter uma alta correlação à força com a hipertrofia muscular. Então isso inclusive quando a gente pensa em volumes um pouquinho maiores de treinamento. Essa correlação parece ser uma correlação um pouco maior, mas é importante que a gente tome cuidado para trazer causalidade, tá? Lógico, aqui a gente pode imaginar um pouco, né, onde que o aumento da massa muscular pode contribuir com o aumento da força. Nisso, por exemplo, que foi citado, quando você aumenta 1000 filamentos contráteis, né, tem maior formação de pontos cruzadas ali, isso pode contribuir com o aumento da força. Daí a gente está traçando essa causalidade, porque o aumento de músculo vai gerar um determinado, pelo menos em um percentual, esse aumento na força. Agora a gente está brincando de causalidade, aqui não é isso que o estudo mostra. Isso daqui é pura extrapolação através de uma lógica, mas é extrapolação, é importante deixar claro isso. Tá? E esse estudo nos esclarece isso. Quando a gente aplica determinada metodologia, parece que tem uma alta correlação, sim. Nós nos encontramos no próximo estudo. Tamo junto, pessoal!